Vocês estão felizes? Amém. A gente tem que ficar feliz mesmo. É bom demais poder estar reunido aqui na casa do Senhor para poder adorar e louvar a Ele. Antes da gente começar aqui, entrar na palavra para valer, eu queria que você fechasse teus olhos, curvasse a tua cabeça e nós vamos orar ao Senhor. Deus Pai maravilhoso, grandioso e todo-poderoso, seja adorado aqui em nosso meio, seja exaltado, que a Tua presença flua como um rio, meu Pai, como um rio sem medidas, ó Deus, que o Senhor venha tocar aonde nós necessitamos ser tocados, que a Tua palavra chegue, meu Pai, aonde homem nenhum pode chegar, meu Pai, que o Senhor, que conhece tudo e todas as coisas ao nosso respeito, venha falar sobre os nossos corações, e que nessa manhã nós venhamos sair daqui, entendendo que nós somos chamados a adorar ao Senhor, o Rei dos Reis e o Deus Todo-Poderoso. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, amém? Amém. O culto hoje é sobre casa de Davi, certo? Todo mês a gente tem o culto às 10 e às 18 como casa de Davi, casa de adoração, como uma restauração do tabernáculo caído de Davi, uma visão que foi dada aos nossos pastores. Antes de eu entrar aqui no texto, a gente estava reunido ali atrás agora, antes da gente vir para cá, gente. A gente não sobe aqui de qualquer jeito, tá? A gente se reúne, a gente ora, a gente acerta todos os detalhes ali atrás, no backstage. E o Márcio começou a falar um negócio ali, estava até engraçado, mas ele disse o seguinte: nós não viemos apenas adorar ao Senhor, mas nós viemos servir a Ele. Aí eu comecei a pensar e falei, meu Deus, se você puxar o significado em hebraico da palavra adoração, ela tem exatamente esse significado: servir e trabalhar. O significado dessa palavra adoração em hebraico, ela tem como servir, trabalhar. A gente não está aqui apenas para adorar ao Senhor. Ontem eu estava ali na sala das 12 horas, agora está fazendo 6 horas, né? Mas a gente se reúne ali todos os sábados, do meio-dia às 6. Então, quem curte orar, ou quem quer passar um tempinho diferenciado com o Senhor, vem aqui no sábado. Vocês vão ser tocados de uma maneira que vocês não imaginam. A gente estava ali ontem, a gente passou um tempinho aqui orando ao Senhor. E eu estava conversando com ele, falei, Deus, me fala mais sobre a adoração, porque a gente já ouviu falar tantas coisas. E eu não sei, assim, exatamente o que trazer de novo, porque a gente é tão bombardeado com informações e tantas coisas que nós já sabemos aqui. Aí ele me falou o seguinte: Thales, a gente vê a adoração apenas como louvor e às vezes como um movimento, mas a adoração é muito mais do que isso. Mas a principal delas é a obediência. Quando você me obedece e me serve, você me adora. Falei, tá bom, eu já posso até ir embora. Mas amém. A gente tem que tirar da nossa cabeça que a adoração é simplesmente cantar. É maravilhoso cantar, é maravilhoso poder fazer parte desse momento, mas a adoração, como muitas pessoas dizem, ela sim é um estilo de vida. Eu saio daqui, eu adoro ao Senhor aonde eu estou. Eu vou sair daqui agora, vou almoçar com a minha esposa, ou vou na casa da minha mãe. Eu tenho que continuar a minha adoração, porque ela é contínua, ela não para. A gente vai falar sobre tabernáculo de Davi, e assim, tabernáculo de Davi, cara, 24/7. Era adoração o tempo todo. A adoração não cessava, a adoração não acabava, a adoração não parava. Então a gente tem que aprender que a nossa adoração não fica aqui, simplesmente num culto, ou somente lá no nosso quarto, aqueles minutinhos que a gente tira para Deus. Não, a nossa adoração tem que ser contínua em todo o tempo, em tudo que a gente fizer. Amém? Não, gente, amém? Então já posso ir embora? Amém. Casa de Davi é ser casa de oração, é ser um adorador por excelência, é entender que a unção de Elias, que é a unção de profecia, tem que vir acompanhada de adoração. Davi era um rei, mas ele era adorador. Ele era um profeta, mas ele era adorador. Ele era um músico, mas ele era um adorador. Tudo que a gente for fazer, independente de onde a gente estiver, eu não sou simplesmente um trabalhador. Quando eu estou lá, eu sou um trabalhador, mas eu adoro ao Senhor com o meu trabalho. E tudo que a gente fizer vai ser assim. Vamos começar agora lá em Atos 15. Vou dar uma breve passada aqui. Atos 15, não sei se a galera conhece aqui, mas após Paulo fazer a primeira viagem missionária dele, ele e Barnabé,
eles começam a ver que a graça do Senhor começa a recair sobre os gentios. E começam a acontecer milagres sobre os gentios, e o Espírito Santo vem sobre eles. E é algo que era muito novo, porque até então a palavra, tudo aquilo que acontecia eram para os judeus. Então chega lá no capítulo 15 de Atos, começam a se discutir. Não, só para os judeus, só o Espírito Santo, Deus, é só para eles. E aí Paulo e Barnabé já fica meio pirata, falam, não gente, eu acabei de viver um negócio diferenciado, e eu vi que o Senhor é para todo mundo. Eu vi os gentios sendo tocados, eu vi os gentios sendo cheios do Espírito Santo. E aí começa um leve conflito ali, aí é onde tem um primeiro concílio ali. E tem uma fala, um pouquinho ali no começo de Atos 15, que eu não vou ler aqui agora, mas com vocês, mas depois vocês buscam lá, que eles estavam falando que ao menos que as pessoas fossem circuncidadas, pode ser gentil o que for, mas tinham que ser circuncidadas pela lei de Moisés, para que eles pudessem ser salvos. Aí Paulo e Barnabé ficam loucos, né? Ele fala assim, bicho, não adiantou nada então o que Jesus fez ali na cruz. Então vamos para esse concílio. Esse concílio era uma reunião. Então eles chegaram lá e foram conversar. Então vamos ler Atos 15, do verso 6 a 11. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles dizendo, irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios, a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano e confirmou quem aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo como deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Cremos que todos nós e eles somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. Repete aí comigo, pela graça do Senhor Jesus. Nós somos, merece um amém, né? Merece um amém. 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 E graças a Ele. Glória a Deus. Cara, eles estão ali discutindo e tal, e Pedro levanta com a voz de autoridade que ele tinha e fala, acho que vocês não entenderam o negócio. A mesma porção que foi nos dada, também foi dada aos gentios. O Senhor tocou no coração deles, isso é por meio da fé. Mas assim, nós somos salvos da mesma maneira. Não é por aquilo que eu faço, não é aquilo por que você faz, mas é única e exclusivamente pela graça do Senhor Deus sobre a nossa vida. É através do sacrifício de Cristo naquela cruz e não por aquilo que a gente faz. Vai adiantar hoje se eu pegar um cordeiro e imolar ele aqui e aspergir sangue aqui nesse altar? Vai adiantar de alguma coisa? Não. O sacrifício já foi feito. O Senhor já se entregou numa cruz. Ele já morreu por mim e por você. Então, todos nós somos os gentios aí da história. Nós fazemos parte dessa graça que nos alcançou e nos salvou. Amém? Continuando aqui, né, nesse mesmo texto de Atos 15, a gente vê a importância de se conhecer a palavra do Senhor. Repete aí comigo, conhecer a palavra do Senhor. Conhecer a palavra do Senhor. A gente precisa de conhecer a palavra do Senhor, porque vai ter momento que a gente vai precisar se levantar como uma voz de autoridade, assim como Pedro fez e Tiago vai fazer agora. Pedro está ali, acabou de falar isso, aí Tiago levanta a mão, ele vai lá e pede a palavra. Aí a gente continua aqui no texto, em Atos 15, agora no verso 13 e 18. Quando terminarem de falar, Tiago se levantou e disse, irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar dentre eles um povo para si. Isso está em pleno acordo com o que disseram os profetas, como está escrito. Depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi. Reconstruirei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus, o Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Vocês prestaram atenção aqui que Tiago fala, assim
como o profeta falou, essa fala não é única e exclusiva de Tiago. Ele conhecia e ele sabia exatamente aquilo que ele estava falando. A gente, como cristão, como servos do Senhor, a gente tem que saber exatamente a quem a gente serve. Ele nos deixou uma palavra, Ele nos deixou deixou mandamentos, Ele nos deixou um guia de vida, mas a gente não conhece nem 5% da Bíblia. A gente não conhece aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. A gente pode viver de uma maneira muito melhor. A gente pode conseguir fazer coisas extraordinárias e viver coisas novas. Como o Gabriel acabou de falar aqui, o extraordinário do Senhor, o diferente, os 5 pães e 2 peixinhos pode se multiplicar. É porque a gente tem pouca fé, a gente conhece pouco. Mas o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas. E aqui Tiago conhecia. Ele sabia o que ele estava falando. Ele não entrou de penetra nessa conversa aqui. Ele sabia o que ele estava falando. No momento que ele fala da restauração do tabernáculo de Davi, ele está falando de Amós. Abre aí para mim, fazendo um favor, lá em Amós, no capítulo 9, verso 11 e 12. Lá em Amós, profeta menor, Antigo Testamento. Naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei seus muros quebrados. Das ruínas a reconstruirei e restaurarei a sua antiga glória. E Israel possuirá o que restar de Edom, de todas as nações que chamei para serem minhas. O Senhor falou e fará essas coisas. Eis-me aqui, Senhor. Restauração do tabernáculo de Davi. Amós, sei lá, Amós ficava mais de 700 anos antes de Cristo. Imagina que depois Paulo trocando uma ideia, já era mais tempo ainda. O cara profetizou há muito tempo lá atrás. Há muito tempo atrás, que aquele tabernáculo de Davi, aquele tabernáculo que um dia o Senhor colocou no coração de Davi, ele seria reconstruído, porque aquele tabernáculo tinha uma coisa diferente dos outros. Davi entendeu o que era adoração, uma adoração profética. E eu comecei de trás para frente, porque agora a gente vai fazer algumas comparações entre o tabernáculo de Davi e o de Moisés, para ficar mais fácil da gente entender. Lá no tabernáculo de Moisés tinha a arca. A arca significa a presença de Deus. Vamos lá, a arca significa? Sim, a presença de Deus. Porém, essa arca ficava num lugar chamado Santo dos Santos. Para se chegar até no Santo dos Santos, tinha um caminho. Existia o átrio, o lugar santo e o Santo dos Santos. E qualquer um podia entrar lá no Santo dos Santos? Não, né? Somente o sumo sacerdote. E uma vez por ano ainda. Existia um sumo sacerdote e só ele podia entrar naquele lugar chamado de Santo dos Santos. E aonde que a presença do Senhor ficava? No Santo dos Santos. Ela ficava diante daquele lugar. E somente um homem, uma vez por ano, tinha acesso a esse lugar. Agora a gente vai trazer o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi também tinha a arca, que era a presença de Deus. Mas Davi entendeu uma coisa. Lá atrás, antes da graça, antes de Jesus ter sido entregue, ele já entendeu uma coisa que depois aconteceria aqui em Atos, onde a gente leu. A presença do Senhor, ela não era única e exclusiva dos judeus, mas era de total liberdade para todos nós. Ah, você não entendeu aí, cara? Ei, você tem livre acesso à presença do Senhor Deus. Você tem livre acesso todos os dias a se achegar diante do Senhor, a buscar, a adorar, a engrandecer a esse Deus Todo-Poderoso. Não existe mais um homem que vai fazer isso por você, mas você tem esse acesso todos os dias. Você pode mergulhar aqui para dentro, onde a presença do Senhor está. Quantos aqui creem em Cristo Jesus? Então, tem uma notícia maravilhosa para você. O Espírito Santo faz morada aí dentro. E você não precisa de ninguém para acessar esse lugar. Mergulha para dentro, pula para dentro e começa a viver coisas que você jamais pensou em viver. O Senhor, Ele é maravilhoso, o Senhor, Ele é bom demais, mas se a gente não entender que a gente tem esse livre acesso, a gente vai continuar vivendo no tabernáculo de Moisés, dependendo de pessoas para que orem por nós, dependendo de pessoas que intercedam sobre as nossas vidas, dependendo que pessoas façam tudo por nós, sendo que Jesus já fez tudo por nós e nos deu esse livre acesso. A gente não precisa mais atravessar um átrio, o lugar santo, para poder chegar nesse lugar. O Cordeiro já foi imolado,
O sangue dele já foi aspergido, já foi derramado numa cruz. Você tem livre acesso, cara. Você tem livre acesso. Você tem livre acesso à presença do Senhor. Vocês veem aqui o quanto era disputado esse negócio de presença de Deus, quem pode e quem não pode. E hoje a gente tem essa liberdade de poder pular para dentro desse lugar e a gente não faz, cara. Se a gente entendesse de verdade a liberdade que a gente tem de buscar esse Deus, um Deus que o pessoal tinha que fazer tanto sacrifício, de chegar uma vez no ano lá para poder sentir aquela presença, para poder orar pela vida daqueles outros que estavam lá fora, para poder orar pelos pecados daqueles outros que estavam lá fora. E a gente tem essa oportunidade todos os dias. Você aí onde você está, basta você fechar os seus olhos, pôr a mão no teu coração e pular aí para dentro. Espírito Santo do Senhor, aquele que habita em nós, aquele que tem toda a liberdade. Senhor Deus, nessa manhã eu te peço única e exclusivamente para que o Senhor se mostre a todos que estão aqui, e que esse acesso já é livre, que esse acesso já foi conquistado numa cruz, que esse acesso já foi conquistado por Jesus Cristo. Que a gente pare de criar e inventar barreiras para poder nos chegarmos perto do Senhor. O Senhor já está dentro de nós. Nos deixe viver essa liberdade e entender que é o Senhor quem nos guia, quem nos entende, quem nos move. Quantos aqui querem ser movidos pela presença do Espírito Santo, Senhor? Eu quero parar de andar com a minha força, eu quero parar de andar com a minha própria vontade, mas eu preciso de começar a abrir mão de mim mesmo. Igual a gente comentou ali atrás, não é menos de mim e mais do Senhor, é verdadeiramente morrer para mim mesmo, para que Ele viva todos os dias das nossas vidas. Que assim seja, meu Deus, em nome de Jesus. Davi, vamos continuar falando aqui de Davi. Tem algo legal que a gente viveu esses dias. A gente foi para uma escola lá em Belo Horizonte, a gente passou uns dias lá, e a gente volta de lá meio ativado, né? Volta lá meio nas nuvens assim, porque a gente viveu com intensidade algo. É uma escola que ativa esse lado profético sobre as nossas vidas. Aí, e vai ter aqui, gente. Ricardo Robortelli é exatamente esse. A gente ficou 13 dias lá. A gente teve que se deslocar para lá. A gente ficou alguns dias lá. A gente precisou de sair dos nossos trabalhos alguns dias. E, cara, a gente abriu mão para poder receber algo. E aí a gente tem a oportunidade de estar num lugar que pensa em vocês, que está trazendo esse seminário para cá. Não falta, não deixe de vir. É sensacional, gente. São profetas da nossa geração. Esse cara, ele tem uma intimidade muito grande com o Senhor. Ele é um profeta dessa geração, e eu sei que ele tem coisas para derramar sobre o nosso coração. Davi, assim como nós, ele também foi um aprendiz de uma escola profética. Davi, ele foi aluno de Samuel. Davi, ele foi um aprendiz de Samuel. Samuel tinha uma escola profética em Ramás. E lá, o que ele ensinava? Comunhão, intimidade e adoração ao Senhor. Você acha que Davi tirou da cabeça dele assim do nada, que quando ele montasse o tabernáculo, ele faria ali uma adoração 24/7? Todos os dias da semana, 24 horas, sem parar? Ele aprendeu com alguém. Ele primeiro, antes de pôr em prática e sair ensinando as pessoas, Davi tinha um coração ensinável. Até porque o Senhor fala que ele tinha um coração segundo dele, né? Ele tinha um coração puro e ensinável. Então, Davi passa por essa escola profética de Samuel, e quando ele passa por esse lugar, ele é ativado. Onde existe um ambiente de ativação profética, não tem como não se render à adoração. Quando a gente entende essa ativação profética, a gente precisa viver a adoração 100%. Agora eu queria que abrisse comigo aqui em 2 Samuel, no capítulo 6, verso 1 ao 8. Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Partiu com eles para Baalá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus,
junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que ficava num monte. Saindo da casa, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, a carroça nova que transportava a arca de Deus. Aiô estava à frente da arca. Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumento musical, liras, harpas, tamborim, chocalhos. E quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram, e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por causa disso, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou indignado porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, como é conhecido até hoje. Lembra que eu falei que a gente começou meio que de trás para frente? A gente viu o significado do tabernáculo de Davi aqui já em Atos. Agora a gente viu o que significava verdadeiramente o tabernáculo de Davi, que era uma adoração profética, era algo já diferenciado daquele do templo de Moisés. E agora a gente está voltando aqui no dia em que Davi resolve buscar a arca do Senhor e trazer de volta para Israel. A arca do Senhor tinha sido roubada pelos filisteus depois que eles ganham a guerra. Mas enquanto a arca ficou lá, deu ruim lá para eles, começou a acontecer uns negócios, e aí eles não entendiam nada. Eles falaram: não quero esse negócio aqui não, porque quem não entende a presença de Deus não vai conseguir viver ela, cara. E aí eles pegam essa arca e falam: não, leva isso para algum desses caras aí, vão lá e deixam na casa de Abinadab. Mas mais uma vez, essa arca, a presença do Senhor ficou lá na casa, literalmente, de Abinadab. Mas eles não entenderam o que era realmente ter na sua própria casa a presença de Deus. Eles não sabiam desfrutar daquilo que estava dentro da casa deles. E ela ficou lá por algum tempo. Então Davi, com esse desejo de buscar de volta a presença de Deus e trazer de volta para Israel, ele vai lá e reúne uma galera e vai lá buscar a arca do Senhor. Mas aí começam alguns probleminhas. Aqui na Bíblia fala que eles colocaram a arca do Senhor para trazer ela em carros novos. Repete aí: carros novos. Mas não era assim que a arca tinha que ser carregada. Sabe, quando os filisteus pegaram a arca, eles colocaram ela em carros novos e levaram para lá. E o que Davi faz? A mesma coisa, ele pega alguns carros novos e manda buscar a presença do Senhor. Mas não era assim que se buscava a presença, não era assim que se carregava a arca. Então acontece algo meio doido. Lá, filho de Abinadab, os bois estão levando a arca, o boi dá uma tropeçada e a arca vai cair. A intenção dele não era ruim, era segurar a arca para que ela não caísse. Mas ninguém chega diante da presença do Senhor de qualquer jeito. E ainda eles não tinham entendido. Ele vai e coloca a mão na arca ali para ela não cair, e de repente desce fogo do céu e consome ele morre ali na hora. E aí Davi fica meio sem entender, ele fica triste porque ele estava fazendo uma boa ação. Ele estava buscando de volta para Israel a presença do Senhor. Mas aquele cara morre e ele fica sem entender. Porque a presença do Senhor, ela não pode ser carregada de qualquer jeito. Sabe, a gente ama Cristo e a gente quer levar Cristo para as outras pessoas, amém? Quando a gente crê no Senhor e Ele faz algo nas nossas vidas, a gente não quer ter Ele só para a gente, mas a gente quer levar a presença de Jesus para a vida de outras pessoas. Mas a gente não pode levar a presença de Jesus Cristo aos homens de qualquer maneira. É necessário antes santificação e obediência dos mandamentos do Senhor. É meio pesado, né? Antes de eu e você levar Jesus para a vida de outra pessoa, a gente tem que estar santificado. A gente precisa estar reto. A gente precisa de ter uma vida com Deus de verdade. Porque como é que eu vou levar Jesus para uma pessoa, sendo que eu estou andando todo bagunçado? Sendo que eu subo aqui, eu venho e ministro uma coisa, e eu chego lá
na segunda-feira para trabalhar e começa a fazer o negócio todo diferente. A maneira com que a gente carrega Jesus, ela vai ser determinante para que as pessoas recebam a Ele. Para que as pessoas queiram esse Jesus que você carrega, você precisa se portar de uma maneira diferente. Precisa ter algo em você que chame a atenção dessas pessoas. Nós não somos qualquer um. Nós temos que andar sim diferente. Nós temos sim que viver diferente. Quando a gente fala de santificação, não é um negócio à toa. É um negócio muito sério. A gente sabe da pressão que a gente tem para subir aqui no altar do Senhor, porque a gente sabe que estar aqui não é de qualquer maneira, de qualquer jeito. A gente sabe da responsabilidade de poder entoar louvores a vocês quando nós estamos cantando aqui em cima. Isso não pode ser de qualquer jeito. A gente tem que ser como um cano limpo, que jorra essa água do jeitinho limpa que ela desce para a gente passa para vocês. Imagina esse cano sujo e jogando sujeira em vocês. Um louvor profético, ele é diferenciado. Um louvor profético, ele não é só um movimento de pessoas com a mão para cima. O louvor profético, ele tem que fazer algo diferente na sua vida. Quando nós entoamos louvores a Deus e Ele está aqui nesse lugar, nós que estamos aqui, temos que viver algo diferente. O louvor profético, ele tem que trazer cura. O louvor profético, ele tem que trazer transformação de vida. O louvor profético, quando ele é tocado e entoado aqui em cima, ele tem que fazer você sentir a presença do Deus Todo-Poderoso de um jeito que você nunca sentiu. E para que isso aconteça, a gente precisa sim estar em intimidade com o Senhor e nos purificando todos os dias, todos os dias das nossas vidas. Continuando aqui, então Davi, ele fica meio triste, ele fica meio sem entender o negócio. Fala, por que que o cara morre? Por que que aconteceu isso? Eu estou fazendo um negócio top, eu estou levando de volta aqui a presença do Senhor para Israel. E ele fica meio sem entender e tal. E aí surge algo legal, top. Salmos, eles são escritos na maioria das vezes dentro de algum sentimento muito forte que os salmistas passaram, principalmente Davi. Em momentos de dores, Davi escrevia os salmos mais lindos. E quando ele passa por esse momento, Davi escreve 2 salmos, 42 e 43. Eu não vou abrir ele aqui não, para não ficar muito grande, mas Salmo 42, o comecinho dele fala assim: como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Eu tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo dizendo: onde está o seu Deus? Davi, nesse sentimento de não entender o porquê de estar longe da presença do Senhor, algo brotava dentro dele. Assim como a corça anseia por água, ele tinha sede, e tinha fome, e tinha saudades da presença de Deus naquele lugar. E aí ele é inspirado e ele escreve esse salmo. Pessoas zombavam e perguntavam para ele: onde está Deus? Ele sabe onde a presença de Deus estava, mas ele não sabia como trazer e tinha algo errado ali, cara. Mas a palavra do Senhor lá em Êxodo já nos ensinava como carregar essa arca. E eu creio que algum dia deu um start na cabeça de Davi, porque ele era um conhecedor. Ele é aquele que fala: a tua palavra eu escondi guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então tinha algum lugar guardado no coração dele a palavra do Senhor. E algum dia ele entende então como carregar essa arca. Lá em Êxodo, ele nos explica como carregar essa arca. Eu não vou entrar lá, mas lembra que eles tinham carregado a arca com carros novos? A palavra do Senhor não falava assim. Fala que existia uma classe de homens da tribo de Levi que deveriam carregar essa arca nos seus ombros. Eles colocariam essa arca no ombro e carregariam ela. Vocês estão vendo a arca aqui atrás? Vocês estão vendo essas duas hastes que tem dos dois lados? Esse era o jeito certo de carregar a arca do Senhor. Homens de cá, homens de lá. Nada de colocar em carros. Aqui no meu ombro, no seu. Alguém aí começou a entender? Ei, carregar a presença do Senhor não é tão fácil quanto a gente pensa.
Não é colocar tudo nas costas de alguém, do meu líder, do meu pastor, colocar nas costas da pessoa que está na minha liderança. Mas eu tenho todos os dias um compromisso de carregar e levar a minha arca, de carregar, levar a minha cruz, de carregar aquilo que o Senhor colocou sobre mim. Carregar a presença do Senhor nos requer sacrifícios, nos requer tempo, nos requer busca, nos requer um tempo de adoração, nos requer joelhos dobrados. Buscar a presença do Senhor é muito mais do que simplesmente levantar as nossas mãos. Carregar a arca é minha obrigação e a sua. Carregar a presença do Senhor aonde a gente estiver, cara. Carregar a presença do Senhor aonde a gente for. Sabe qual que é o nosso problema, o nosso B.O. aqui? Eu não quero mais carregar, cara. Eu não quero carregar o evangelho da cruz, porque ele é pesado, ele dói. Sacrificar a minha própria carne, ela dói. Deixar de fazer a minha própria vontade, ela dói. Deixar de fazer aquilo que eu quero, ela dói, cara, não é legal. Eu abri mão do meu sábado para poder estar aqui buscando. Eu chegar aqui e ver uma Miriam sozinha, ajoelhada, adorando. É fácil, não é? Mas existem aqueles que entenderam que carregar a arca, carregar a presença do Senhor, precisa de abrir mão do nosso próprio eu. Para a gente carregar a arca, para carregar a presença do Senhor, a gente vai precisar de começar a abrir mão de algumas coisas. Semana passada, feriado de carnaval, a nossa igreja vem e faz uma conferência que só quem teve aqui pôde desfrutar, cara. A presença do Espírito Santo aqui foi um negócio inexplicável. Conversão a Jesus, pessoas se batizando, Evandro orando por pessoas serem curadas aqui na frente, dando profecia para um cara que necessitava de ouvir aquilo, e algo que veio do Senhor, por se teve confirmação. Porque a gente não pode falar da nossa vontade, da boca para fora, aquilo que eu acho que está no meu coração, mas aquilo que o Senhor manda eu falar. Semana passada então, a gente, num feriado daquele, a gente vem e faz uma conferência top daquela. O pessoal vem, ensaia tudo antes, faz um mover, a gente faz adesivo, a gente prepara um vídeo top, e a gente olha para essas cadeiras, metade delas vazias. E o pior, que o próprio povo da igreja não compra a ideia. O pior, que são alguns dos nossos líderes que não entenderam que é muito melhor você estar aqui, sacrificando o seu tempo e buscando ao Senhor com seus irmãos, aqueles que te ajudam a carregar a arca, do que estar desfrutando desse feriado. Não que isso seja errado, nós precisamos, claro, de descanso. Nós temos sim os nossos momentos de prazer e de alegria, mas isso vai depender muito do nível de glória que você quer para a sua vida. A gente fala sobre novos níveis de glória, novos níveis de unção. Você não quer viver um nível de glória top se você se entrega pouco. Você quer ter um nível de unção diferenciado e a sua entrega é pouca, ela é pequena? Esquece. Nível de unção e novos níveis de glória requer da gente novos níveis de entrega. Requer de nós novos níveis de aconchego, de presença, de busca, de intimidade com o Senhor. E Davi foi um cara que entendeu isso. Ele foi um cara que no tabernáculo dele o negócio era diferente. Mas vamos continuar. Então, quando acontece ali esse problema do rapaz morrer, Davi fica meio assim, fica meio triste. Ele fala, não vou continuar. Se eu continuar, mais alguém vai morrer, porque tem alguma coisa errada aqui. Então, ele pede para que essa arca fique na casa de um homem chamado Obed-Edom. Vamos ler aqui então. Ainda lá em 2 Samuel, capítulo 6, do verso 13 ao 16. 2 Samuel 6, 13, isso. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim, Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Enquanto a arca do Senhor entrava na cidade, Davi
de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. E quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, encheu-se de desprezo por ele. Vamos falar aqui, dar uma sequência. Aquela hora, Davi então pega e deixa a arca na casa de Obed-edom. A palavra do Senhor diz que a arca fica apenas 3 meses na casa de Obed-edom. Ela tinha ficado um tempão lá em Abinadab, agora ela está 3 meses na casa de Obed-edom. Mas aí a palavra do Senhor nos fala algo diferente. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Aqueles que reconhecem e entendem o quão é importante a presença do Senhor dentro da nossa casa, eles valorizam essa presença. Abinadab teve a mesma oportunidade, mas não desfrutou disso. E Obed-edom, em apenas 3 meses, teve sua vida transformada, e não só dele, de toda a sua família. Aonde a presença do Senhor está, ali tem que ter diferença, cara. Tem que acontecer alguma coisa. Se você tem Jesus aí dentro de você, você pode ter certeza que tudo à sua volta vai começar a ter alguma diferença. As pessoas vão começar a te perguntar o que está acontecendo. As pessoas não vão entender por que o seu negócio funciona e o dos outros não. Porque você entendeu que carregar a presença do Senhor é um privilégio para as nossas vidas. E aí vai acontecer diferença não só em você, mas em toda a sua família. Então ela fica ali um tempo, esses 3 meses, e aí falam para Davi: Davi, cara, a arca tá lá, Obed-edom tá voando, cara. Ele, a família dele, tá tudo muito lindo e tal. A gente precisa de buscar essa arca. Aí agora vem o que a gente acabou de ler. Agora Davi entendeu que existia um passo, existia um jeito certo para carregar a presença do Senhor, que não era de qualquer jeito que se carregava essa presença. Então ele fala que eles vão lá com aquela galera, os levitas estão lá segurando, uns de cá, outros de lá, e a Bíblia fala que a cada 6 passos ele sacrificava. Isso é meio louco, né? Imagina você carregando uma arca e a cada 6 passos, mano, imagina o tanto que era pesado, porque ela era de ouro, era de madeira maciça. Imagina o peso que era só esses 2 querubins aqui de ouro, um negócio, não devia ser levinho, né? E aí eles carregavam isso, 6 passos, paravam e sacrificavam. 6 passos, paravam e sacrificavam. Eu aprendo 2 coisas aqui. Lá em Êxodo, a palavra do Senhor fala que ela tinha que ser carregada, colocada nos ombros, mas em nenhum momento lá ela fala que a cada 6 passos você tem que sacrificar fazer um holocausto. Em nenhum momento. Ele diz o jeito que era, quem levaria, mas em nenhum momento ela fala que a cada 6 passos você deve sacrificar. Então é aí que um adorador de verdade, ele começa a entender o negócio. Ele falou: eu errei uma vez, mas eu não vou errar de novo. E outra, eu entendi que para mim estar na presença do Senhor, para me agradar a Ele, eu preciso de fazer muito mais. Eu preciso de fazer algo que me custe. Então a cada 6 passos agora, nós vamos parar e vamos oferecer, vamos fazer o holocausto. Davi foi um cara que entendeu que carregar a presença do Senhor tem que nos custar algo. Ela precisa nos custar algo. Ele é o mesmo cara que quando oferecem um lugar para ele fazer um altar de sacrifício, não, toma de graça, aí ele fala: não, eu não quero nada que não me custe, eu quero pagar por esse lugar, eu quero pagar por essa terra, para que eu possa fazer um altar aqui ao Senhor e adorar esse Deus Todo-Poderoso. Tem que me custar alguma coisa, não pode ser de qualquer jeito, tem que me custar alguma coisa. E ele entendeu, ele fez além daquilo que a palavra do Senhor pedia, ele fez além. O Senhor então recebe isso, e aí eles vão, conseguem carregar essa arca, e eles chegam lá, chegam na cidade, e algo que salta aos nossos corações é que Davi não levava ela de qualquer jeito. Ele não era um cara sisudo, fechado, e que todo mundo ia marchando assim, aquele negócio serão e tal. E Davi era alegre, a fé é alegre, gente. Davi era um cara alegre. E ele não carregava de qualquer jeito não, porque a galera que estava em volta dele, eles iam tocando. Era chofar, era tambor, ia tocando, gente. Ia fazendo barulho porque eles iam louvando ao Senhor. Eles entenderam
que a fé é alegre. Eles entenderam que nós louvamos ao Senhor, não somente quando a gente dobra o joelho e chora, mas quando eu dou risada, quando eu dou gargalhada, quando eu estou feliz, não por qualquer circunstância que acontece na minha vida, mas eu sei que eu estou feliz porque eu estou diante da presença do Senhor. Expressão externa, exatamente isso. Porque a gente muitas das vezes a gente está tranquilão aqui com Deus, a gente está feliz com Jesus, o Espírito Santo está movendo aqui dentro de nós, mas a gente não consegue passar isso para fora. A vida de um cristão, ela precisa ser externada sim para fora. Quando a gente chegar em algum lugar, a gente tem que fazer a diferença. O Carlão estava junto com a gente, né, Ju? Na segunda-feira a gente estava reunido na casa de um irmão. A gente estava louvando e cantando e tal, que o irmão não estava conseguindo vir na igreja devido ao trabalho dele. A gente juntou lá para orar e cantar e fazer algo ali sobre a vida dele. Porque a vida de igreja é isso, cara, é comunhão. Quando você precisa, eu levanto e vou lá. E quando eu cair, espero que você se levante e venha também. Isso é uma vida de comunhão. Irmãos que estendem a mão um para o outro. É assim que funciona, é comunhão, é entender isso. E a gente estava lá naquele lugar e o Carlão virou para mim, gente, o Carlão, não sei se ele está aqui hoje, mas o Carlão é um profeta louco do Senhor, mano. A gente ama ele porque ele carrega algo diferenciado. Ele só virou para mim e falou assim: ô Thales, se você quer estar, eu sei que você tem algo diferente, algo de Deus na sua vida, mas precisa acontecer algo em você. Você precisa cheirar a ovelha, vem para o meio do povo. Você precisa de misturar no meio dos irmãos. Todo aquele que carrega a presença do Senhor e quer passar isso para as outras pessoas, não é apenas de aparência, ela precisa se misturar no meio das pessoas e exalar isso na vida delas. Falei, aí profeta, você me quebra. Mas obrigado por isso. A gente precisa às vezes tomar uma chacoalhada. E aí ele me fez entender que não adianta eu vir aqui em cima e estudar e ficar todo bonitinho falando para vocês, mas o que vai importar mesmo é quando eu estiver lá no meu GC, cuidando dos adolescentes, eu poder falar de Jesus para eles e expor isso na vida deles. É ouvir da vida deles um testemunho de falar que eles chegaram lá de um jeito e agora eles estão de outro. É eu poder ouvir de um adolescente que aos 7 anos de vida dele, ele já começou a ter um problema com pornografia e hoje ele está vivendo livre disso. É isso que nós precisamos. É do despertar, é de estar perto mesmo. Sabe esse GC que a gente fala, essas reuniões em casa? Vocês não têm ideia do tanto que isso muda as nossas vidas e o nosso caráter. Quando eu cheguei aqui, eu tinha meio que desistido assim de mexer com a palavra e tal. Eu estava um crente meio xarope, meio religioso. E eu falei, nada estava certo, só o que eu achava que funcionava. E aí eu comecei a ir, na época ainda chamava CO, né? E aí tinha um rapaz que tomava conta dessa CO, que ele falava assim, ele começava a expor o assunto, e falava, dá sua opinião. Aí eu, não vou dar minha opinião não. Aí o outro falava, ele falou assim, olha, não tem o certo, não tem o errado. Você tem a sua opinião, a gente quer ouvir e a gente vai aprender junto. Aí ele abria a Bíblia e explicava em cima da Bíblia aquilo que exatamente era. E aí eu comecei a ser moldado por esse maluco. Eu falei, não é possível. E um tempo depois, o Senhor foi trabalhando, e aí a vontade de buscar. Um tempinho já estava ajudando os GCs. Agora tem um GC na minha casa. E um GC de adolescentes, gente. A gente estava falando de meditar na palavra, vieram me perguntar de dinossauro e Big Bang, pra você ter uma ideia. A gente precisa de estar preparado, cara. É coisa louca. Não é fácil. Eu tenho mais 2 minutinhos, gente, por favor? Tem, por favor, pode. É que eu acho que eu passei aqui um tiquinho. E tá todo mundo intercedendo aqui pra minha vida, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Oi? 25 km, dava mais de 8 mil sacrifícios. 6 meses para chegar lá, se for de 6 em 6 passos um sacrifício. Dava mais ou menos mais de 8 mil sacrifícios, parece, né? É pouquinho, né, gente? Pouquinho de sacrifício. A gente tem que fazer algo que nos custe. Tem que fazer algo diferenciado. Vamos aqui para o último texto. Eu queria que você abrisse comigo, ou acompanhasse comigo, 2 Crônicas, capítulo 5, verso 13 e 14.
Os que tocavam trombetas e os cantores, em uníssono, louvaram e engrandeceram ao Senhor. Acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram as vozes e louvaram ao Senhor com estas palavras: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Nesse momento, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor, e com isso os sacerdotes não puderam dar continuidade ao seu serviço, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo de Deus. Ah, meu Deus do céu. Bom, se for para Ele, vamos mais forte. Essa é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor aqui nos diz sobre um templo que estava sendo inaugurado. O nome dele, do rapaz que estava inaugurando, era Salomão. E ele era filho de Davi. Davi aprendeu com Samuel e agora Salomão tinha aprendido com Davi. E ele convoca o pessoal, e aí ali tem dança, ali tem música, ali tem adoração, ali tem algo diferente. E eles começam a buscar o Senhor, e assim como a música que os meninos cantaram aqui um pouquinho antes, Tu és bom. Puxa aí, Lucas. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, está em ti, teu amor é para sempre. Eles não faziam profecias loucas, caras. Eles simplesmente falavam: o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Mas tem algo muito louco aqui que o Senhor nos ensina, que é em uníssono eles faziam isso. Para quem canta aqui, quem entende um pouquinho, uníssono significa na mesma voz, em uma só voz. Na hora que aquele povo entendeu que se eles fossem pelo mesmo caminho, se eles cantassem com a mesma voz, se eles tivessem a mesma visão e buscassem o mesmo alvo, algo aconteceria de diferente. A gente tem mania de querer fazer algo diferenciado, e às vezes o que o Senhor quer é que a gente apenas nos una em comunhão, em um uníssono só, em uma voz só, nós venhamos clamar e buscar para Ele. E com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade ao seu serviço, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo de Deus. Tem uma frase de um livro que ele fala assim: louve até que o espírito de adoração venha, adore até que venha a glória, e fique na glória, não saia desse lugar. Ah, meu Deus do céu, a gente busca em uníssono para que esse espírito de adoração nos tome conta da gente, para que ele venha e nos encha. A partir do momento que a gente entende o espírito de adoração, a gente atrai a glória de Deus para esse lugar. A glória de Deus está nesse lugar, a glória de Deus ela inunda esse lugar. E a partir do momento que a gente pula para dentro desse lugar, pula para dentro da glória do Senhor, agora é a nossa vez de não sair mais desse lugar. A glória do Senhor encheu aquele lugar, que eles não podiam ficar de pé, o pessoal não podia mais fazer os serviços deles, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. E a glória do Senhor ela é mais importante do que qualquer serviço, do que qualquer coisa que nós venhamos fazer. A partir do momento que a glória do Senhor inundar as nossas vidas, encher esse lugar, encher os nossos corações, nós vamos parar de nos preocupar com os detalhes de se eu acertei a nota, se eu fechei o olho, se a lágrima caiu dos meus olhos. No momento que a adoração e a glória do Senhor encher esse lugar, nós seremos transportados para um outro nível de glória, para um outro nível de unção, a um lugar que a gente nunca acessou ainda.